Bom, pessoal, agora esse vai ser o primeiro vídeo dessa série de lições de autodefesa midiática. Vai ser uma introdução ao conteúdo midiático em si, em geral, para que a gente possa entender, em termos bem genéricos, o que significa uma produção simbólica. Eu falo produção simbólica, mas vocês podem interpretar, quando estão ouvindo aí, uma matéria de jornal, uma reportagem na televisão, alguém, um comentarista na rádio, enfim, vocês podem imaginar o que vocês acharem mais importante. Um videozinho de WhatsApp com uma fake news. Vocês entendam da forma que vocês acharem melhor, tá? Para a gente começar a abordar esse ponto, é interessante a gente usar o protótipo da comunicação, que é a notícia. Isso é mais disseminado na sociedade. A notícia, como se dá uma notícia. Uma notícia, uma notícia bem feita, pelo menos, ela é constituída daquilo que a gente chama de lead. O lead o que vai dar o corpo e a condução de toda a notícia. E esse lead, ele tem a função de delimitar numa determinada notícia aquilo que vai ser abordado pelo jornalista. Então se costuma dizer, em jargão jornalístico, que quando a gente está diante de um fato, diante de uma situação que tem um valor notícia, que merece ser noticiada, o jornalista tem que se perguntar para aquilo, diante daquele fenômeno, e responder para o seu leitor, para a sua audiência, as seguintes perguntas. Né? O que é aquele fenômeno? Quem participa daquele fenômeno? Quando, em que momento aconteceu aquele fenômeno? Onde está localizado aquele fenômeno? O que particulariza aquele fenômeno? Como que aconteceu? Como que ele se manifesta? O que diferencia ele de outros? E por quê? Qual é a motivação daquilo ter acontecido tal como aconteceu? Então são essas perguntas. Né? O que, quem, quando, onde, como e por quê? São essas as perguntas do lead, que vai delimitar a notícia e que é o que o jornalista ou o produtor de conteúdo, em qualquer tipo de conteúdo que pretenda retratar a realidade, né? Isso, claro que não vai se aplicar à arte, à literatura, mas nessa produção de jornalística que tenta retratar o real, ele vai se focar nisso e vai tentar responder isso da forma mais clara possível, mais objetiva possível para os leitores. Para os leitores terem acesso àquela realidade, àquele fenômeno que eles não tiveram e não experienciaram de forma presencial. Né? Eles não tocaram naquele fenômeno. Muito bem. Só que o que é a grande questão? Nos outros vídeos, e é bem importante que vocês assistam os outros vídeos, principalmente sobre a centralidade da mídia e também sobre a questão da pós-verdade, a gente conversou que do ponto de vista psicossocial, quando há uma interferência midiática na realidade, quando a realidade tenta retratar o real, essa retratação ela já é defeituosa porque ela precisa reduzir o real à exata medida do bem simbólico que se quer transmitir. Então, imagine o seguinte: se eu sou um jornalista de um jornal escrito, né, eu escrevo notícias, e eu vou frequentar uma determinada cena onde aconteceu determinada situação. Aquela cena, quando todos nós estamos em algum lugar, a gente é atingido por várias sensações. Existe uma sensação sonora, a gente ouve, né, se está silencioso, se está barulhento, que tipo de barulho. A gente sente o cheiro, se é um cheiro agradável, um cheiro desagradável, um cheiro neutro. A gente vê a claridade ou, ao contrário, a escuridão. A gente vê vários detalhes que a gente talvez nem perceba, a gente nem percebe. Mas esses detalhes, eles são fundamentais para dar a ambiência daquele fenômeno. E essa ambiência, ela é impossível de ser retratada de forma escrita. Talvez, através de um vídeo, por exemplo, tu consegue alcançar essa questão da luminosidade, ainda que dependa da qualidade da câmera, porque a câmera ela pode ter uma qualidade inferior e ela não consiga
pegar detalhes de coloração daquele lugar em que está ali. Né? Então vai depender mais ainda disso. E aí parece que ela está retratando a realidade tal como ela é, a questão de luz e sombra, mas pode ser que seja um defeito, ou que ela sature determinadas cores em detrimento de outras, entende? Então aquela experiência que a pessoa que está retratando teve no lugar, ela não consegue transmitir pelos meios simbólicos. E, além disso, além de ela não conseguir, alguns meios têm uma forma mais reduzida de transmissão dessa experiência. Então, o que se perde sempre quando a gente está fazendo uma retratação da realidade de forma mediatizada? Sempre se perde aquilo que se considerou irrelevante para o entendimento do contexto daquilo. Então o jornalista, ou a pessoa, quando vai relatar um determinado fato, ela seleciona aquilo que ela considera mais relevante para apresentar como sendo central para aquela outra pessoa que não vivenciou aquilo interpretar. Só que nesse processo de seleção, vai depender desse pano de fundo da própria pessoa. Ela tem uma formação que faz ela pensar que determinadas questões são mais importantes do que outras. Só que isso não necessariamente é algo universal. E essa falta de universalidade na forma de transmitir essas informações faz com que uma parcela do significado, do contexto daquilo se perda. Então, olha só. Vou exemplificar isso de uma forma muito clara, o quanto que o contexto de um determinado fenômeno, de um determinado conteúdo, ele é tão ou mais importante do que o conteúdo em si. Vou trazer um exemplo para vocês, o seguinte. Se eu digo manga, o que vocês entendem por manga? Provavelmente algumas pessoas vão dizer que imediatamente, ao serem expostas a essa palavra manga, pensaram na fruta. Mas outras pessoas vão dizer, olha, eu pensei na manga da camiseta. E talvez outras pessoas dizem, olha, eu não consegui pensar porque eu achei que poderia ser as duas coisas. Eu não sei o que é. A qual manga tu te refere. E aí se eu disser, a manga está pequena. Da mesma forma, eu acrescentei mais um dado e que também pode ser usado para qualquer uma. A fruta pequena ou a manga da camisa pequena. Então, vejam só, o conteúdo é manga. Mas o sentido desse conteúdo, ele é dependente necessariamente do contexto em que ele está. Se eu disser, eu comi uma manga doce, é bem improvável que essa manga não seja fruta. E se eu disser, eu rasguei a manga, também é bem improvável que eu não esteja falando da manga da camisa. Não que não seja impossível, né? Não que não seja impossível. Às vezes acontece isso. A pessoa pode utilizar de uma forma inapropriada uma determinada frase e que, em razão disso, pareça uma outra coisa e não aquilo que ela queria dizer. Mas vejam só, como o contexto é fundamental. O sentido de manga, ele não depende de manga, ele depende do contexto que está atrelado a isso. Esse exemplo, do meu ponto de vista, ele é fundamental para a gente entender do que se trata a autodefesa midiática. A autodefesa midiática se trata dessa capacidade que nós, enquanto receptores de produtos simbólicos, devemos desenvolver de não menosprezar o contexto. Aquele contexto que é o que deve dar sentido ao conteúdo. Por quê? Onde que a gente é violentado midiaticamente por não termos capacidade de rebater os conteúdos simbólicos, a gente não ter conhecimento nas técnicas e na arte da autodefesa midiática. Onde é que a gente apanha? A gente apanha quando a gente nos é mostrado um conteúdo e com aquele conteúdo que é mostrado se é projetado um contexto
que faz com que a gente entenda o conteúdo de uma forma correspondente ao contexto, sem perceber que conteúdo e contexto foram utilizados de forma a nos manipular. Então, quando uma pessoa diz, e isso é a essência das fake news, e a gente vai ver nos exemplos que eu vou colocar a seguir, a essência das fake news é a descontextualização. Então, muitas vezes, as fake news mais efetivas são aquelas em que se expressa, se expõe no conteúdo midiático uma pessoa X falando manga, mas se produz posteriormente um contexto em que faça parecer que aquela manga que a pessoa está se referindo é a manga fruta, quando na verdade a pessoa estava falando da manga camisa, ou vice-versa. Essa é a essência das fake news, porque daí, para quem assiste de uma forma ingênua, para quem recebe os conteúdos midiáticos de uma forma ingênua, ele vai dizer o seguinte: não, mas ele falou manga, tu não pode dizer que é mentira que ele falou manga. Ele falou, tá aqui, ó, manga, ele falou manga. E então a manga é a de camisa. Só que a pessoa ela tá olhando o conteúdo, mas ela não tá percebendo o contexto. O que foi manipulado não é o conteúdo. Embora hoje, com as técnicas da deepfake, as pessoas consigam fazer pessoas falarem coisas que não falaram, dizerem coisas que não disseram, estarem em lugares que não estiveram. Então a questão ela se agrava muito mais. Então a autodefesa midiática vai precisar de técnicas mais refinadas que a gente vai abordar mais adiante. Mas as técnicas que hoje são utilizadas são muito rudimentares, são muito toscas e seriam facilmente identificadas e rebatidas pelas pessoas com lições mínimas de autodefesa midiática, que é simplesmente se atentar não para aquilo que aparece, mas para aquilo que não aparece explicitamente, que é o contexto. Então é o seguinte, para finalizar esse primeiro vídeo de introdução às lições de autodefesa midiática, a importância de atentar para o contexto, porque o contexto muda o conteúdo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Por que isso acontece? E aí a gente tem que voltar para entender que toda produção simbólica que a gente recebe no celular, por exemplo, ou que a gente está vendo na televisão, ou que a gente está vendo no jornal, ou que a gente está ouvindo no rádio, aquilo que a gente ouve imediatamente, o conteúdo, ele não é algo dissociado de uma cadeia de produção muito mais ampla. Ou seja, para que se chegue a um conteúdo que a gente recebe, que a gente vê no rádio, que a gente lê no jornal, que a gente vê na televisão, para a gente chegar nesse conteúdo, se passou por uma série de etapas. Então alguém produziu aquele conteúdo. E a produção desse conteúdo parte do pressuposto de que ele era importante de ser produzido. Tá? Só que a questão é, importante para quem? Para onde? Tá? Esse conteúdo ele foi transmitido de determinada forma, então se julgou que era importante transmitir esse conteúdo de forma escrita ou de forma exclusivamente visual, ou através de vídeo, ou através de áudio. Né? Se produziu uma forma de transmissão desse conteúdo e que se considerou importante. Alguém considerou importante fazer aquilo. E aí isso não foi por acaso. Isso tem algum significado dentro dessa cadeia de produção que a gente não tem acesso quando a gente recebe o conteúdo, porque não aparece essa história, não aparece esse passado. O conteúdo que a gente recebe, ele nunca traz a sua história, o seu passado, por onde ele percorreu, a sua ficha corrida. E essa é a questão da autodefesa midiática. A gente tem que entender que todo o conteúdo aparece pra gente como sendo uma pessoa, né? Se a gente fosse pensar numa pessoa sem passado, uma pessoa absolutamente ilibada. Mas não é assim. Para um conteúdo chegar até alguém, ele passou por uma série de procedimentos, uma série de processos, uma série de decisões foram tomadas. E a gente não tem acesso a isso. Então a gente precisa reconstruir isso para poder ter uma opinião sobre esse conteúdo. E finalmente tem um elemento fundamental no conteúdo que é esse a gente pode ter acesso,
que é a etapa de assimilação desse conteúdo. Então, muitas vezes a gente não vai saber quem produziu esse conteúdo, quem transmitiu, por que transmitiu, de que forma que transmitiu, com quais intenções, a partir de quais objetivos. Eu não vou ter acesso a isso. Eu vou precisar ter mais uma especialidade um pouco maior para conseguir chegar até isso. Mas tem um elemento nessa cadeia de produção que passa desde a produção, a transmissão e chega na assimilação, que é de que forma que isso bate em mim. Isso é fundamental. Se falhar a nossa compreensão sobre as outras duas etapas, produção e transmissão, essa etapa não pode falhar. Isso é um compromisso que nós temos que ter conosco, com a nossa saúde, com a nossa inteligência. Que é o seguinte: recebi um determinado conteúdo, me expus a esse conteúdo. A partir dessa minha exposição a esse conteúdo me afetou de determinada forma. E eu tenho que perceber qual é a forma que eu fui afetado por esse conteúdo. Esse conteúdo me deixou mais feliz? Ele me deixou mais alegre? Me deixou esperançoso? Me deixou otimista? Me deixou com raiva? Me deixou com ódio? Me deixou com medo? Me deixou com vergonha? Me deixou com uma sensação de que eu não sei nada? Me deixou com uma sensação de que eu sei tudo? Me deu vontade de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas? Me deu vontade de não compartilhar esse conteúdo com ninguém, deletar esse conteúdo? O que eu experienciei ao me expor a esse conteúdo? Essa sensação, essa reação que cada um de nós tem a determinado conteúdo, é fundamental que a gente tenha clareza sobre ela. Por quê? Porque em grande parte das cadeias de produção de conteúdos simbólicos hoje no mundo, mesmo aqueles que parecem mais inofensivos, um gifzinho no WhatsApp, um desenho de gatinho, de cachorrinho, qualquer coisa assim das mais bobinhas, um videozinho, uma foto, imaginem qualquer coisa. Alguém trabalhou para que aquilo fosse produzido. Aquilo não se gera espontaneamente. Alguém dispôs tempo, esforço e muitas vezes dinheiro para produzir aquilo. Aquilo não foi feito de graça. Nem que seja de graça no tipo de tempo de vida. A pessoa dedicou o tempo da vida dela, que ela podia estar fazendo outras coisas, para fazer aquele conteúdo. E aí a pergunta é, bom, mas qual é a motivação da pessoa para fazer isso? Porque muitas vezes a motivação é econômica. E se a motivação é econômica, alguém está pagando. E se alguém está pagando economicamente para alguém produzir determinado conteúdo, essa pessoa provavelmente tem uma expectativa de retorno também econômico. E aí a pergunta, mas quem é que vai dar esse retorno econômico? E, mais importante, se eu estou recebendo esse conteúdo que foi produzido com trabalho, que eventualmente teve esforço econômico na produção desse trabalho, eu não vou pagar por esse conteúdo que eu estou consumindo. Mas e por que eu estou recebendo se não sou eu que vou pagar? Será que não é tu que vai pagar? Porque se a gente tem uma eleição, por exemplo, e tu está recebendo videozinhos no WhatsApp, é bem provável que esse videozinho, ele não foi feito de graça. Alguém pagou, e pagou muito dinheiro para isso. E mais, pagou muito dinheiro, alguém fez e não assinou. Veja bem, quem é que faz uma obra de arte, quem é que faz um trabalho e não assina? Se a pessoa faz um trabalho, uma obra de arte, não assina, não coloca seu rosto, não coloca seu nome, de duas uma. Ou porque aquilo é um lixo e a pessoa não quer se vincular àquilo porque é ruim, ou porque aquilo ali é ilícito. Aquilo ali é ruim, aquilo ali tá errado, aquilo ali pode ser fruto até de crimes. Então a pessoa não quer se vincular àquilo. Então se eu recebo um conteúdo, um vídeo, a pessoa fez, editou, cortou, pesquisou e não tem assinado, ela não está ganhando aparentemente nada com isso. Mas se tem uma eleição ali na frente, é bem provável que aquilo ali tenha o objetivo de me convencer ou reforçar um convencimento que eu já trago comigo a votar numa determinada pessoa. E que a gente sabe que a máquina de fake news que existe no Brasil hoje, ela é patrocinada pelo governo de Bolsonaro, né? É patrocinado por pessoas ligadas a ele. Então é bem provável que tu que está recebendo fake news,
tu vai pagar sobre isso. A expectativa é que tu pague, nem que seja através dos teus impostos. Que tu pague através da destruição da saúde pública, que tu não vai ter, tu vai precisar pagar plano de saúde, da destruição da educação pública, que tu vai ter que pagar a escola privada. Tá? Então, de várias formas, há um retorno para aquilo. Então, a gente tem que entender a ideia central da contextualização dos produtos simbólicos a partir dessa chave. Eu recebi um conteúdo, mas então, por alguma razão, eu não sei quem produziu, não sei como que produziu, não sei quem transmitiu, não sei com que intenção transmitiu, mas eu sei como eu recebi. Aquilo me provocou raiva. Me provocou raiva de fulano, raiva de Beltrano. Aquilo me provocou ódio. Aquilo me estimulou a sair de casa e fazer isso. Bom, é muito provável que isso aí que tu tá sentindo remeta à razão de ser desse conteúdo. Esse conteúdo foi produzido para te colocar nessa atmosfera emocional, nessa atmosfera afetiva, nessa atmosfera psíquica. E através dessa atmosfera que foi criada sobre ti, estão te usando como um instrumento para obter determinadas finalidades, determinados resultados. Então, essa é a dica desse vídeo, né, sobre lições de autodefesa midiática, que é a gente precisa estar atento. Então, ao contexto, a contextualização. O nosso maior objetivo, quando a gente se apropria das técnicas de autodefesa midiática, é que a gente consiga desnaturalizar para nós mesmos, porque os maiores beneficiados e os maiores prejudicados dessa exposição midiática somos nós, individualmente, mas também isso repercute de forma coletiva, quando a gente toma decisões coletivas, é a gente desnaturalizar que um bem simbólico é só um bem simbólico, que uma notícia é só uma notícia, que um filme é só um filme, que uma reportagem é só uma reportagem, que um videozinho de WhatsApp é só um videozinho de WhatsApp, que um print é só um print. Não, 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 não. Todas essas coisas que a gente recebe fazem parte de uma cadeia de produção, transmissão e assimilação. E que se a gente não estiver em condições de compreender como se dá as etapas de produção e de transmissão, a gente está em condições de reconhecer como se dá a etapa de assimilação. Simplesmente a gente observando qual é a nossa reação diante de determinados conteúdos. E a partir dessa nossa reação, a gente entender qual é a intencionalidade desses conteúdos, qual é a finalidade desses conteúdos, e a gente não repercutir isso, a gente não produzir essa instrumentalização das pessoas, porque quando a gente recebe conteúdos que atuam sobre a nossa afetividade exclusivamente, a gente está se reduzindo à animalidade, a gente não está exercitando a nossa reflexão crítica, o nosso pensamento. E é isso que gera um prejuízo muito grande para a nossa saúde individual, mas também para a nossa saúde coletiva, de todas as pessoas que estão envolvidas nisso. Então é muito importante que a gente esteja atentos a isso. Tá? Então esse aqui é mais um vídeo, e em breve virá um outro vídeo, e aí eu vou falar especificamente sobre a importância de a gente pensar a autodefesa midiática em paralelo com a heterodefesa midiática, para a gente tentar entender por que é tão importante a gente desenvolver essas capacidades psicossociais de nos colocarmos e resistirmos às produções simbólicas que nos circulam, né, que nos circundam, para que a gente não fique refém, principalmente se nós somos progressistas, humanistas, de esquerda, que a gente não fique refém exclusivamente das técnicas de heterodefesa midiática, que são aquelas técnicas que buscam simplesmente prevenir que as pessoas sejam expostas a conteúdos nocivos, a conteúdos midiáticos tóxicos, mas que a gente não fique restrito só a isso, mas que a gente possa também instrumentalizar as pessoas, capacitar as pessoas para que elas, se expostas a determinados conteúdos tóxicos, distorcidos, manipulativos, que elas sejam individualmente também capazes de se defender desses conteúdos e auxiliar outras pessoas a se defenderem também, tá bom? Então, até o próximo vídeo.